Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar início a mais um curso Nietzsche, né? Além do bem e do mal, tá certo? Como vocês sabem, a gente tem o costume de ler a obra, né? Não vamos aí buscar em outras fontes, vamos direto na obra do autor. E esse trabalho eu vou estar baseado no texto integral da Companhia das Letras, tá certo? Tradução de Paulo César Souza. Então vamos entrar aí um pouco nesse universo, lembrando que esse livro é para ser lido em conjunto com a Genealogia da Moral, né? Detalhes de cronologia, né? Detalhes da obra e tal, você já tem por demais aí na internet, tá certo? Vocês podem estar pesquisando aí alguma coisa nesse sentido, né? Em que condições foi escrito a obra, né? Enfim, todos os detalhes secundários sobre a obra vocês podem estar pesquisando aí na internet. Então o curso aqui tem o propósito de ler o máximo possível, né? E tem algumas coisas fortes aqui que talvez a gente não vá abordar, até por conta, né, de alguns conflitos que possam ocorrer aí com relação a algumas ideias pertinentes aí que persistem, né, ultimamente no nosso país. Mas no geral vamos fazer uma base, né, de toda a obra, toda a estrutura da obra, tá certo? E vamos começando, aí eu vou ter o prólogo, né? Supondo que a verdade seja uma mulher. Eu não vou ler, eu vou estar pulando essa parte, né? É uma página, 2 páginas apenas, né, deste livro. E vou começar já no capítulo 1º, tá certo? Dos preconceitos dos filósofos. Ponto 1. Né? É algo assim, bem interessante, né? Ao ler a obra a gente se identifica em alguns pontos, chega até a arrepiar em alguns momentos, né? Então é interessante lermos um pouco e à medida que formos lendo eu vou estar passando para vocês alguns comentários, tá certo? Acerca da obra. Espero que vocês gostem. Então, a vontade de verdade que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos reverenciaram, que questões essa vontade de verdade já não nos colocou. Estranhas, graves, discutíveis questões. Trata-se de uma longa história. Mas não é como se apenas começasse. Vontade de verdade, né? A vontade é o ponto-chave da filosofia de Nietzsche. Vontade. E aqui ele coloca uma vontade de verdade. Os filósofos sempre buscaram a verdade. Mas essa verdade que a filosofia busca ou buscou sempre, ela é, na verdade, uma vontade de verdade. Né? E ele coloca isso, né, no sentido de que ela ainda estivesse começando. Né? É um começo ainda acerca dessa vontade de verdade. E talvez esse começo esteja equivocado. Né? Ele vai falar. Que surpresa se por fim nos tornamos desconfiados, perdemos a paciência e impacientes nos afastamos. Se com essa esfinge também nós aprendemos a questionar, quem realmente nos coloca questões? Olha só, a esfinge da vontade e da verdade, aprendemos a questionar. O que é a verdade? Eu quero saber o que é a verdade, né? O que é o ser? Eu quero saber o que é o ser. Aprendemos a questionar. Mas quem realmente nos questiona? Quem realmente coloca as questões? O que em nós aspira realmente à verdade? O que é que tem em nós que realmente busca a verdade? De fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até afinal parar
completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Passamos sempre buscando qual é o fundamento da nossa busca pela verdade, dessa vontade de verdade. E até que nos deparamos com algo mais fundamental ainda. Nós questionamos o valor dessa vontade. Para quê? Quando ele diz nós nos questionamos, está dizendo eu estou questionando. Nietzsche é muito isso. Então paramos agora para questionar. A minha filosofia, segundo Nietzsche, é como se Nietzsche estivesse dizendo. Nós paramos agora para questionar. Para que uma vontade de verdade? Sempre buscamos a verdade. O que é a verdade? Depois tem a questão, buscamos saber a origem da vontade de verdade. Aí Nietzsche agora, eu fui mais, agora estou indo... Tudo isso foi ele que colocou. Ele coloca em sua filosofia e está indo agora mais fundo, mais fundamental ainda. Por que uma vontade de verdade? Para que buscar isso? Para que querer a verdade? Essa é a questão mais fundamental. Certo, queremos a verdade, mas por que não, de preferência, a inverdade? Queremos sim, de fato, a verdade, mas por que não preferirmos a inverdade? O antagonismo de Nietzsche é fantástico. Então ele realmente é um antagonista. Nietzsche é, por excelência, um antagonista. A filosofia do antagonismo chega, antes de Lupasco, chegou ao seu ápice em Nietzsche, teoricamente. Lupasco trouxe elementos, Stephane Lupasco trouxe elementos de todas as ciências, digamos assim, das principais ciências, e convergiu ali na sua filosofia. Mas Nietzsche, teoricamente, ele também traz isso, e de uma forma muito especial, do jeito Nietzsche de fazer filosofia. Então ele diz, como? Por que não uma inverdade? Ou a incerteza, E aí já afloravam, a incerteza de Heisenberg, A gente vê depois, tenho que ver as datas para ver se bate, mas está ali, no nascimento da mecânica quântica, já essas conversas de Nietzsche, essas coisas, já havia trabalhos nesse sentido, tá certo? E por que não a incerteza? Ou mesmo a ciência, olha só, a insciência, a não ciência, a não certeza, a não verdade. É fantástico. O problema do valor da verdade apresentou-se à nossa frente, ou fomos nós a nos apresentar diante dele. É o valor da verdade que nos coloca, ou nós nos colocamos agora em frente ao valor da verdade. Quem é Édipo, no caso? Quem é a esfinge? O que aparece? Perguntas e dúvidas marcaram aqui o encontro. Ao que parece, perguntas e dúvidas marcaram aqui o encontro. E seria de acreditar que, como afinal nos quer parecer, o problema não tenha sido jamais colocado, que tenha sido por nós pela primeira vez vislumbrado, percebido, arriscado, pois nisso há um risco, como talvez não exista maior. Qual risco será esse? Que risco em nos depararmos agora, nos colocarmos diante do problema do fundamento do porquê uma vontade, um querer a verdade. Por que não uma inverdade? Por que não uma incerteza? E mais ainda, por que não uma insciência? Em tempos em que a ciência, digamos assim, a ciência dita científica lá está aí como bambambam do mundo, mas ciência no sentido de consciência também. Por que não uma insciência, uma não ciência? Como poderia algo nascer do seu oposto? Olha só que interessante. Por exemplo, a verdade do erro. Como nós buscamos a verdade? Como nós queremos buscar a verdade? Como nasce esse sentimento de buscar a verdade se nós somos erro? Ou a vontade de verdade da vontade de engano?
Como posso ter uma vontade, como posso eu buscar a verdade se eu sou puro engano? Se eu sou vontade de enganar? Né? Se eu sou o contrário dessa vontade que busca a verdade? Ou a pura e radiante contemplação do sábio da concupiscência, semelhante Gênesis, é impossível. Né? Olha só, no primeiro momento ele vai dizer, essa Gênesis, essa criação da verdade é impossível por meio daquele que é erro. É impossível por meio daquele que é engano buscar o não engano. Né? Como pode a vontade de verdade nascer da vontade de engano? Percebe? Se eu sou engano, se eu sou inverdade, se eu sou erro, como eu posso estar querendo buscar a verdade, o erro? Como pode nascer essa vontade, esse querer a verdade do que é erro, do que é não verdade, do que não é ciência, do que é inverdade? Se eu já sou inverdade, ele diz aqui, isso é impossível querer buscar a verdade, querer a vontade de verdade. Quem com ela sonha é um tolo. Ou algo pior, as coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra. As coisas de